Trump destituiu Witkoff e Kushner abruptamente. Reunião urgente com Merov. O plano do Kremlin falhou, grita Putin. Declarações que fazem sua cabeça ferver. Nova Rússia e Donbass. Washington não consegue tirar seus óculos cor-de-rosa. A Ucrânia não aguentou e seguiu em frente. Drones destruíram alvos de alto nível da Rússia. Isso você precisa ver. Desastre aéreo sobre Moscou. A capital da Rússia tem choque. As primeiras imagens. A Romênia declarou a eliminação do Sea Baby ucraniano. O SBU esclareceu tudo. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Gutskalo e vamos começar. Imediatamente após o encontro com Putin, Washington enviou com urgência Steve Witkoff e Jared Kushner. Voltar. Os negociadores estão indo hoje para se encontrar com Rustem Umerov em Miami para continuar a discussão do acordo de paz. A embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olga Stefanishina, confirmou a preparação para o encontro. Ao mesmo tempo, o Kremlin volta a explodir em declarações. Putin ameaça tomar o Donbass e outros territórios da Ucrânia por qualquer meio. A Rússia, de qualquer forma, vai libertar o Donbass e a nova Rússia por meios militares ou de outra maneira. Além disso, o ditador declarou abertamente que a Rússia não concordou com alguns pontos das propostas de paz dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Literalmente nesta noite, Trump afirmou que Putin gostaria de pôr fim à guerra. Segundo ele, isso foi confirmado pelos seus negociadores. Putin gostaria de pôr fim à guerra. Foi essa a impressão que eles tiveram. Eles acham que ele gostaria que a guerra terminasse. Acho que ele gostaria de voltar a uma vida mais normal. Drones do bem visitaram a indústria química russa. No Krai de Stavropol, na Rússia, a empresa química Nevinomysk Azote, um dos maiores produtores de amônia e fertilizantes, foi atacada. O prefeito de Nevinomysk, Mikhail Mininkov, postou um vídeo de manhã dizendo que está tudo bem e desejou um bom humor a todos. E de quebra, agradeceu aos artilheiros antiaéreos. Bom dia a todos, vamos nos organizar, vamos trabalhar, indo para o trabalho como deve ser nesse nosso nevoeiro europeu. Queridos amigos, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo humor. A cidade está viva, está funcionando. Não dormia à noite, o movimento do Orel russo aconteceu com o apoio das Forças Armadas da Ucrânia. Ele chegou até lá também, alcançando seu destino. Não dá pra ver, mas ali tá saindo uma fumacinha boa, embora as chaminés estejam atrás daquele prédio. Seja, tá fumegando mesmo por lá. O Miopassky que também consegue. A fumaça vem dali, de algum lugar. Tá fumegando lá por algum motivo, mas o ataque foi realmente forte. Moscou e Tula também estão sob um ataque massivo de drones. A última literalmente estremeceu com explosões por várias horas seguidas. A Tula oficial relatou 2 drones abatidos, o que claramente não corresponde à intensidade do ataque. As consequências ainda precisam ser esclarecidas. Um novo incidente aéreo ocorreu no coração da Rússia. Um avião com mais de 400 passageiros a bordo pegou fogo bem no ar. Ele fazia o trajeto de Moscou para Phuket. Obrigado por assistir! O motor esquerdo de um Boeing 777-200 pegou fogo no céu sobre a região de Moscou. O avião teve que ficar quase uma hora circulando no ar para queimar o combustível. No final, a aeronave fez um pouso de emergência no aeroporto Domodedovo, na capital. O avião está sendo inspecionado pelos serviços técnicos e não há informações sobre feridos. Muito obrigado por tudo. Em uma
Numa declaração chocante, o Ministério da Defesa da Romênia informou que mergulhadores militares neutralizaram um objeto desconhecido que estava à deriva perto do porto de Constança. Após analisar o objeto à deriva, os soldados descobriram que se tratava de um veículo de superfície não tripulado do tipo Sea Baby. A equipe de resposta recebeu autorização para neutralizar o objeto encontrado, de acordo com os procedimentos operacionais vigentes. E por volta das 13 horas, o drone marítimo foi destruído por uma detonação controlada. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, reagiu imediatamente. Em comentário ao Suspilne, eles enfatizaram que nenhum dos sistemas não tripulados Sea Baby do SBU entrou em águas territoriais da Romênia e que as operações são realizadas em áreas designadas e têm como alvo exclusivo objetivos legítimos da Federação Russa. Todos os drones marítimos Sea Baby do SBU que estão envolvidos na execução de missões de combate no Mar Negro continuam a cumprir suas tarefas de acordo com os planos e objetivos aprovados. Nenhum deles foi perdido. A Rússia está entrando em uma fase de caos descontrolado. Os ataques ucranianos estão derrubando os pilares que sustentavam a máquina de guerra do Kremlin. As regiões, uma após a outra, mergulham na escuridão e o sistema de energia está sufocando por causa de seus próprios erros de cálculo e perdas. Na retaguarda do inimigo reina total desorientação, empresas estratégicas estão parando, a logística está sendo destruída e o comando procura freneticamente por culpados. Agora, nem mesmo a propaganda consegue esconder a dimensão do fracasso. Você precisa ver esse apocalipse dentro da Rússia com seus próprios olhos. A Rússia está em chamas e na escuridão. No subúrbio de Moscou há um blackout. Dezenas de prédios residenciais ficaram sem luz. Lá, talvez, sem luz. Por algum motivo, não estava aceso. E aqui, então, nenhum só. Os russos estão sentados no escuro. Já se passou mais de um mês desde que ocorreu um apagão de grandes proporções na região de Moscou. Bem, os drones bons fizeram um bom trabalho, embora as autoridades de ocupação sejam... É claro que ele nega veementemente todas as acusações que foram feitas contra ele, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade pelos eventos em questão. Sua postura é de total e absoluta negação, insistindo que as alegações são infundadas e completamente falsas. Ele mantém firmemente sua inocência, rejeitando categoricamente qualquer envolvimento e apresentando uma defesa robusta contra as imputações. A sua recusa em admitir qualquer culpa é inabalável, e ele continua a sustentar que as informações apresentadas são imprecisas e enganosas, buscando refutar cada ponto com convicção. Não existia nada de 1922 a 1924. Já é uma bela manhã no território de Krasnodar. Moradores locais relatam explosões em Tuapse. A refinaria de Ilha, assim como um dos portos locais, podem ser atingidos. E à noite, drones iluminavam a base aérea naval na região de Oriol. Esse esquema já tá em chalas. Não sei, puta merda, tá piorando. Este é o horário padrão de início do dia ou fim da noite na Rússia. O que antes parecia muito distante está se tornando cada vez mais realista. 25º. Alemão. Este é um ano recorde em número de usos de drones no território da Federação Russa. Além dos drones, agora também começam a chegar mísseis. São tanto mísseis de pequeno porte quanto, por exemplo, o Neptune de longo alcance, Neptune Longo, Neptune D. Também são os mísseis Flamingo. A Chechênia também ficou na mira dos drones. Moradores locais relatam que, como resultado do ataque, o prédio do FSB foi atingido, assim como a base da unidade Akhmat em Guntermess foi atacada. É um certo elemento, um elemento de força que desempenha seu papel e ocupa seu lugar na hierarquia russa. E, aliás, não é o último. Destruição, redução, ruína. Isso é muito importante para essa direção. Vamos encontrar todos e cada um. E essa é uma mensagem muito importante para que todo o Kadyrivets que veio para a Ucrânia entenda que de um jeito ou de outro ele será encontrado.
Vamos encontrar os generais russos, eliminar, explodir. Um Kadyrivets comum, a gente simplesmente vai espalhar pela parede com mais um drone. E ainda vai mandar para ele um pacote da nova aposta com um pedaço de bacon. Lembramos que, na noite de 25 de novembro, a Ucrânia atacou a fábrica de reparos de aviões Bariev em Taganrog. Essa fábrica pode modernizar e fazer manutenção nos bombardeiros Tu-95MS. Assim, os ocupantes perderam a possibilidade de continuar usando essa aviação. Como resultado do ataque, 2 aviões, o A-60 e o A-100, foram destruídos. Como resultado direto e devastador do ataque aéreo inimigo, 2 aviões militares cruciais, especificamente o A-60 e o A-100, foram completamente destruídos e inutilizados. Além disso, um terceiro avião, embora não tenha sido diretamente atingido, nunca chegou a ficar em condições operacionais plenas, permanecendo inativo e incapaz de cumprir suas missões designadas. A destruição deste avião, na prática, coloca um ponto final em todo o programa de aviação, no programa de aviação a laser da Federação Russa. Hoje em dia, com a destruição do avião A-100LL, a Rússia simplesmente perde a possibilidade de continuar essas fases de testes, até a criação de algo novo. Embora, para ser sincero, o A100, a nova geração do A50, já era tecnicamente e tecnologicamente ultrapassado em comparação com os análogos ocidentais. Isso é apenas uma pequena parte dos lugares onde recentemente drones têm voado, atingindo alvos militares e de infraestrutura crítica no território da Rússia. Claro, o Ministério da Defesa da Rússia, após cada ataque, relata que a maioria dos drones foi abatida. Por algum motivo, após a frase "todos os alvos foram eliminados", dezenas de vídeos com incêndios começam a aparecer em canais russos do Telegram. O motivo é óbvio: o fraco desempenho da defesa aérea. Problemas. A Rússia sempre teve defesa aérea, mas a URSS não estava completamente bloqueada. Bloqueado? Nunca. A URSS tinha muito mais recursos nessa questão. Por essa razão, a Rússia herdou um vasto e imenso território, um grande e extenso espaço aéreo com muitas áreas ainda descobertas, verdadeiros buracos, por onde, é claro, os mísseis inimigos podem facilmente passar. As forças armadas da Ucrânia já se aproximaram de causar um blackout no sul da Rússia, então a capital de Putin também pode, em breve, mergulhar na completa escuridão. Um acontecimento extraordinário. Zaluzhny invadiu o conceito pacífico americano e virou tudo de cabeça para baixo. Sua declaração sobre como realmente deve ser o final da guerra surpreendeu até os diplomatas mais cautelosos. O mundo ficou paralisado de tensão. Essas são palavras que podem mudar o curso da história. O Kremlin está em pânico. O plano de Zaluzhny destrói os cenários russos um por um. E agora, o que vem a seguir? Os primeiros detalhes já estão surgindo, e isso é só o começo. Do Terkev. A Rússia tenta exaurir a Ucrânia e destruí-la por dentro. E as ilusões políticas sobre uma reconciliação podem acabar em conflito interno. É sobre isso que escreve o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny. Em sua coluna para a publicação Liga.net, o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, após um longo período de silêncio e trabalho na ilha da Grã-Bretanha, parece ter retornado não só ao espaço midiático, mas também fisicamente à Ucrânia. Após a demissão do chefe do gabinete do presidente, Andriy Yermak, e a situação política instável, parece que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tirou seu trunfo da manga. Esse trunfo é o retorno do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia. Existe essa possibilidade. Por exemplo, trazer rapidamente Zaluzhny de volta de Londres fortaleceria imediatamente a posição da Ucrânia. E, em grande parte, Zaluzhny está em Londres como embaixador. Pelo que entendo, justamente para um momento como esse, quando for necessário consolidar forças diante de uma ameaça externa. E a ameaça externa aqui está na instabilidade da posição dos Estados Unidos em relação a esta guerra. Em sua coluna recentemente publicada, Zaluzhny destacou que uma paz rápida certamente significaria apenas uma derrota devastadora e a perda da independência. Ele propõe focar na ideia de cessar-fogo. E, segundo ele, os acordos de paz finais com a Rússia só seriam possíveis caso houvesse garantias de segurança de 100%.
Tais garantias de segurança poderiam ser a entrada da Ucrânia na OTAN, a instalação de armas nucleares no território ucraniano ou o posicionamento de um grande contingente militar capaz de enfrentar a Rússia. No entanto, hoje isso não está em pauta. E levando em conta tanto a falta de preparo tecnológico quanto doutrinário, de qualquer país membro da OTAN ou de outro, exceto Rússia, Ucrânia e China, essa questão é fundamental. Como pode ser considerado? Após a Federação Russa ter falhado na conquista física da Ucrânia, o antigo comandante em chefe está certo de que o Kremlin se concentrou, além do componente militar, em minar a sociedade ucraniana, de dentro, a chamada estratégia de desgaste. A estratégia de desgaste tem seu golpe decisivo. E se para o inimigo isso significa levar o país à desintegração por meio de ações militares, situação política e econômica, então o que seria? O golpe decisivo nessa situação? Se lembrarmos da história, a resposta é óbvia. É a guerra civil. Sim, é exatamente esse o golpe decisivo que a Rússia busca sistematicamente ao implementar a estratégia de desgaste. Na opinião de Zaluzhny, o congelamento do conflito na linha de frente é agora um dos cenários mais prováveis para o fim da guerra. Mas a trégua não vai durar muito. E a etapa intermediária pode prever o congelamento das hostilidades na linha de frente, que eu considero agora ainda não o cenário mais provável. Gostem ou não, essas são as realidades objetivas e os fatores que se formam tanto no campo de batalha quanto no aspecto econômico, social e político. O retorno de Zaluzhny à Ucrânia e seu artigo são, sem dúvida, um sinal para a sociedade ucraniana e para o mundo inteiro de que a luta nos níveis diplomático e militar continua. E ninguém vai aceitar as condições da Rússia. A situação está se agravando. Os canais do Kremlin estão espalhando mais uma história sobre um suposto avanço em Pokrovsk, enquanto Gerásimo aparece às pressas diante de Putin. Em Moscou, eles comemoram um triunfo inventado, enquanto no campo de batalha a situação é completamente diferente. O pânico entre os ocupantes está aumentando. O prometido avanço fácil está longe de acontecer. As tropas russas ficaram atoladas novamente e suas supostas grandes vitórias desmoronam já nas primeiras horas. Quais serão as consequências de mais uma mentira do Kremlin para suas tropas? A seguir, os detalhes mais recentes. Na véspera da visita do enviado especial do presidente do ZEU a Donald Trump, Steve Witkoff, o ditador do Kremlin, Putin, supostamente visitou no primeiro dia do inverno, um dos postos de comando do exército russo. Mas ele anunciou sua intenção de criar uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia, sob a responsabilidade regional do grupo. Norte, which translates do norte in English, refere-se ao norte ou direção ou região. É um fundamental cardinal direção usada para navegação e geográfica orientação. Komsomolsk e Krasnogvardeysk são a mesma coisa ou são diferentes? Não, eles não se importam. Eles respondiam que agora vamos tomar Pokrovsk junto com Kupiansk. Na reunião com a delegação americana, nossos militares vieram e disseram: aqui está o mapa, olhem, aqui é Pokrovsk, aqui é Kupiansk. Nada disso, mentiram para vocês. Ele chega a Moscou, Putin lhe diz: desculpe, cara, não Kupiansk, mas Ovchansk, mas eles o levaram. O chefe do Estado-Maior do Exército de Ocupação, Valery Gerasimov, informou Putin sobre a suposta libertação da cidade, Krasnoarmeysk. É assim que os russos chamam Pokrovsk e Volchansk, na região ucraniana de Kharkiv. Essa informação já foi negada pela Ucrânia. Lado, on the side, to the side, at the flank, along the edge, on the lateral part. Em relação a Kupiansk, a situação não está se desenrolando a favor do exército russo. Isto deve ser especialmente destacado. Ali expulsaremos o inimigo desta cidade. Por que ele declarou sobre Pokrovsk, sobre a tomada de Pokrovsk? Porque lá aconteceu mais um episódio de plantar bandeira. Sob a cobertura da neblina, as tropas russas colocaram sua bandeira lá, tiraram uma foto e postaram nas redes sociais. Bom, de modo geral, isso chegou até o alto escalão. E isso deu motivo para Putin declarar que Pokrovsk foi tomado. Depois, claro, a bandeira foi retirada, mas a informação já tinha se espalhado. Os ocupantes também fizeram declarações sobre uma ofensiva em Dnipropetrovsk e o início da operação para libertar Gulyaipole.
O inimigo está trazendo reservas adicionais para a nossa população no norte. Obviamente, essas brigadas que estão sendo enviadas agora são aquelas que deveriam ir na segunda linha para desenvolver o sucesso. Ou seja, eles não têm reservas infinitas. Segundo informações do Deep State, o exército russo avançou em Pokrovsk e perto de Mirnohad. Também houve uma ruptura em Stepnoirsk, na direção de Zaporizhia. O chefe do Estado-Maior russo, Gerasimov, declarou ontem que Stepnoinsk está cercada. Eu entendo que o Putin está sendo constantemente desinformado, eles conquistam territórios no crédito, e depois, no fim das contas, acaba ficando claro que o inimigo já está perdendo seus ataques, tentando ajustar a realidade ao relatório. Ao retornar ao Kremlin, Putin fez questão de realizar mais uma reunião com o governador da região de Kursk. Eles conversaram sobre os deslocados das regiões fronteiriças de Kursk. Essa desinformação, sem dúvida, pode estar relacionada à visita de Withoff. Claro, isso vai ser colocado na conta dele para tudo. Tenho muito medo de que depois isso chegue até Washington e se transforme em mais uma rodada de pressão sobre a Ucrânia. Dizendo algo como, vocês logo vão perder o Donbás de qualquer jeito porque Putin tomou Pokrovsk, entre aspas, e tomou Kuperisk, entre aspas. E depois vocês vão continuar perdendo território. Então aceitem as condições do acordo de paz que estão sendo oferecidas, porque depois vai ser pior. Apesar do silêncio no espaço informativo, os combates físicos continuam na direção de Sumy. Lá, a escala do confronto é menor, porque os russos, eles transferiram suas principais forças para aquelas mesmas brigadas da infantaria naval. Eles precisam das tropas na linha de frente perto de Pokrovsk. E também na direção de Konstantinivka, mas tivemos que reduzir o número de nossas forças. E em Kherson, o exército russo que antes lutava contra a população civil. Lá, os ocupantes caçam cada pessoa desarmada incapaz de fugir de um drone ou de um ataque de artilharia. Agora, no final do nosso programa, continuamos acompanhando os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esquece de se inscrever. Até a próxima!